Aí, vamos embora. Vamos lá? Estamos ao vivo já, tá? Se você quiser dar uma conferida aí também com o teu celular, dar uma olhada, esperar o pessoal entrar. Show de bola. Bom dia, então. Vamos para mais uma live, né? Vamos para essa Mais live. uma live, episódio 2 da nossa temporada. Hoje com o Caio, Gestão Ágil é um nome do nosso programa de hoje. Gestor de tráfego pago, especialista em meta, no Google também, ele vai falar um pouco. Então, para quem quer aprender, para quem está começando, para quem tem dúvida se é bom, se não é, a gente trouxe o gestor para trazer um pouco para vocês. No episódio passado, a gente já falou sobre tráfego pago, sobre um pouco do tráfego pago, no caso, né? Branding, sobre social media, e hoje o tráfego pago junto com as vendas, né? Ele vai trazer para a gente um conteúdo bem legal ali. E quero que você se apresente aqui para nossa live, Caio, por gentileza. Show de bola, gente. Então vamos lá. Primeiramente, sou o Caio, meu nome é grande, né? Mas é Caio Bonatelli aí, eu tenho a empresa Bonatur, sou cofundador da Bonatur 360. Fundei a Bona com a Grazi, minha esposa, né? Agora, realmente esposa, que a gente vai casar no final do ano agora, né? Que top! E, cara, então é isso, eu tenho 30, vou fazer 32 anos, tenho 31 anos, vou fazer 32, já passei por diversos negócios, né? Então, a Bonatur não foi o meu primeiro negócio, só que eu aprendi em cada negócio que eu tive. O pior negócio assim, que eu aprendi muito foi um restaurante, cara. Eu tive um restaurante que até hoje eu pago o processo trabalhista desse restaurante, mas eu tive muito aprendizado e me trouxe até aqui. Né? Então, dentro desse setor de vendas, já estou mais de 12 anos aí fazendo vendas, mas com a Bonatur precisamente vai para tá indo para o 6º ano de CNPJ aberto, cara. Isso é um grande orgulho que a gente tem aqui. E a gente se conheceu lá atrás, eu e você, né, Leozinho? A gente se conheceu lá de telecomunicações, lá é ABT, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Sim, E ó, nenhuma. muito do que eu aprendi, né, no telemarketing, eu trouxe para a Bona, cara. Implementei. Sim. E começou assim, né? A gente começou com o Street View do Google Maps. Eu, antes de abrir a Bona, eu já fazia vendas, né, por uma outra empresa do Street View. Só que o que aconteceu, cara? Nessa empresa que eu fazia vendas, eu tava gerando tanto resultado que eu falei, cara, vamos ser sócio, né? Grandes assim no Brasil, né? Mas na parte sul, ali em Curitiba, precisamente, eu era o número 1 ali de vendas. E eu falei, cara, deixa eu participar um pouco mais, né? Deixa eu ver como que é mais gostinho do dinheiro, né? Principalmente, eu fazia às vezes 35 vendas no próprio dia, né? Na época era a pé, né? Então eu passava nos comércios fazendo a pé. E aí foi indo, cara. Acabou que não deu certo. Ele acabou ali desmerecendo um pouquinho, né? Tudo, e aí incentivou eu abri junto com a Grazi a Bona, cara. E aí começou a história, a gente começou a fazer vendas. A Bona começou já, no começo foi um boom muito grande, assim, porque eu tinha já clientes, né? Então eu só implementei o meu nome com a minha marca e foi muito bacana, assim, e lógico. Aí começou um pouquinho, né, da Bona aí. Aí que deu o start principal, assim, da Bonatur. Então vamos dizer que veio da rua, né? E se tornou o digital agora, né? 100%, cara. As minhas vendas, assim, foram 100% na rua, onde eu aprendi a vender mesmo, foi na rua, suando, cara, nossa, chuva, né? Curitiba tem muita chuva. Cara, era loucura, mas era sempre em busca de um porquê, né, cara? Eu tive sempre uns porquês muito fortes, assim. Eu tenho 2 filhos, né? Então, eu tenho o Thiago aí que já vai fazer 12 anos, e a Yasmin já tá com 7, então sempre foram as formiguinhas que não me deixavam nunca parar, né, cara? Quando a gente já tem, assim, um filho, coisa nesse sentido, assim, cara, você não pode parar. Não é mais só você. E isso sempre foi incentivando, cara. Sempre aprendi muito com eles. Eu tenho o Thiago, acho que ele, não sei se ele vai ver depois, é até legal falar. Ele, cara, ele é muito otimização de tempo, total, assim. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente vai aprendendo com tudo. E aí que foi, cara, foi na rua e os próprios clientes ali da Bonatur, do Street View,
estavam perguntando, porque a nossa especialidade de Street View é o Google, né? Então, pô, as fotos ali no Google Maps, você mostra mais a empresa ali no Google Maps, e na cabeça dos meus clientes, eles falavam assim, cara, você faz tudo no Google aqui, Mac, por que você não anuncia? Você não vai anunciar para mim? E eles mesmos foram começando a incentivar isso, falando, cara, aí eu, porra, falei, vamos anunciar então. Começou um pouquinho, e o tráfego pago faz em 4 anos já, tá? A Bona, então, o primeiro ano foi 100% Street View, muita viagem, quase um caminhoneiro, cara. Ficamos na rua, eu e a Grazi, igual um caminhoneiro mesmo, cidade em cidade, assim, andando, e foi muita experiência, e aí que criou um network muito legal também, né? A gente pode falar depois. Certo. Você trouxe essa persistência, né, que você precisa ter no começo ali, porque realmente o mercado tá difícil, então você teve que se deslocar para outros estados, né, para conseguir clientes ali, porque a nossa região aqui, para quem está assistindo, é Curitiba. Você estava aqui em Curitiba, né, quando aconteceu isso, e você sentiu a necessidade de você prospectar em outros estados. E para quem está começando assim, Caio, você acha que a prospecção física, você ir nos estabelecimentos hoje, rende mais mesmo? Ou você acha que é um negócio mais telecomunicação mesmo? Você acha que o chat do WhatsApp vai dar conta? Ou um simples telefonema? Para quem está começando assim e precisa desses clientes do tráfego pago, já que você trouxe também que você começou com os seus clientes fazendo um experimento, né? Falando assim, não, vamos, você coloca o dinheiro no anúncio e eu trago a gestão. Então, como que agora quem está assistindo a gente vai chegar e vai conseguir cliente? Como que é a forma que você pode trazer para nós? Muito massa. Eu sou cachorro velho, né? Eu sou cachorro de rua, assim, representante comercial. Mas hoje, cara, o que eu faria hoje, na atualidade que a gente está hoje, trazendo para o mundo de hoje, né? Porque, poxa, de 10 anos atrás é diferente, cara. É muito diferente o estilo de venda. Todas elas dão resultado. Mas o que eu faria, se eu quisesse ser gestor de tráfego pago, eu iria em clientes que eu já sou cliente. Então, por exemplo, eu vou no mercado, eu compro no mercado, eu já sou cliente desse mercado, eu vou num posto de gasolina, encher o tanque no meu carro, eu vou em padarias, eu vou em lojas de moda comprar, eu iria em locais que eu já sou cliente. Por quê? Isso já me abre muito moral ali, né? Eu já compro naquele local. Ou seja, a pessoa já vai me receber. Então, eu faria exatamente isso para começar, tá? Não vai ser pro resto da vida. Mas para começar, você já principalmente pegar os seus primeiros clientes, e aí tem uma que a gente pode se aprofundar um pouquinho. Ir aonde você já é cliente, muito mais fácil de você falar com o proprietário, e se você não tem experiência, você não tem cliente nenhum, você ainda não sabe como é que funciona, você está aprendendo, principalmente esse é o passo, a gente sempre aprende. Mas no começo a gente tá cru, né? E muito tem uma frase que eu gosto muito que é assim, muito melhor do que você aprender com o seu dinheiro é você aprender com o dinheiro dos outros. Então eu sugeri, no meu começo, eu falava assim, velho, eu não sei ainda, eu vou aprender, mas eu não vou te cobrar o primeiro mês. Você vai colocar o saldo lá nas plataformas e eu vou administrar. A minha mão de obra você não paga. Só que, se eu gerar o resultado esperado, aí eu negociava o valor que era bom, né? Para mim, na época, muito bom. Então é isso, cara. A dica que eu dou é assim, cara, vai em lugares que você já é cliente, muito mais fácil de você abrir ali as portas. E, cara, se você tá muito no começo, tá inseguro, tem muita gente que tá inseguro, né, de mexer com o dinheiro dos outros. Porque tráfico pago, você tá mexendo com o dinheiro de outras pessoas. Nada mais é do que isso, né? Ele coloca um investimento e você precisa render isso, né? E aí você aprende e gerando resultado, aí é bem bacana que você já começa já com uma moral elevada, sabe? Então, isso que eu... Certo. Você trouxe esse ponto, cara, achei interessante que você falou que o gestor de tráfego pago, ele nunca vai deixar de ser vendedor, né? Ele sempre vai ter que estar naquela constância de vender ali, de aprender mais e gerar mais, porque justamente você se coloca numa situação de risco, digamos assim, né? Porque você está trabalhando com o dinheiro dos outros, é um dinheiro injetado ali que é significativo, né? Não é um dinheiro que de troco de bala, digamos assim. Então a galera também acha que ser gestor de tráfego pago hoje seria só clicar.
Clicar em botões, clicar ali, clicar lá, ver um vídeo no YouTube, achar que aprende em 10 minutos. O que você tem para falar para nós sobre isso? É muito bom, né, cara? Aí você vê, né, cara? Eu tô, inclusive, até tô fazendo um e-book para isso, cara, porque antes a galera vendia muita facilidade do tráfego pago, né? O tráfego pago era milagroso. Você aperta três botões. No começo era, cara. No começo, quando não tinha muita competitividade, quando não tava tanto investimento, era mesmo. Você colocava lá 10, 15 reais, pipocava de mensagem, você saía venda no site. Mas hoje a gente não pode só mais apertar botões, cara. E olha só, a Bona, por exemplo, eu pego o exemplo da Bona que eu montei, né? Então, a Bona ali, ela vinha com um produto, eu fui pro tráfego pago, só que eu não consegui só ficar no tráfego pago. Você que é gestor, você precisa de uma estratégia muito bem definida. O Leozinho, te chamo de Leozinho, né? O Leozinho fala muito também sobre estratégia, além de outras coisas, e tem que ser assim. Antes de você começar a apertar os botões ali, você precisa entender muito sobre isso. Até porque, cara, eu gosto muito desse princípio que atrás de um CNPJ sempre tem um grande sonho. Então, a gente, além de estar lidando com o CNPJ, com a empresa da pessoa, a gente está lidando com o sonho da pessoa também. Então, é irresponsável o gestor de tráfego que não leva com seriedade isso, cara. E, assim, enquanto hoje em dia, se você não está qualificado para alguma coisa, se você não se qualificar naquilo que você faz, você vai ficar para trás. Você não tem como, cara. Não tem como. Hoje em dia, não é só ir ali, apertar 4, 5 botões, automatizar qualquer... Não é, você tem que pensar um pouquinho antes, entender o público dessa galera, né? E aí que vai o método, né, que eu tô lançando aqui, que é o CNV, que é o clique não é vendas, né? Mas sem cliques não tem vendas. É um sistema, né? É um ecossistema que você tem que montar, né? Uma estrutura que você tem que montar para que dê certo, né? Vendas assim não cai do céu, né? A gente precisa ter um sistema, um jeito de montar, né? Uma fórmula de como fazer, aonde chegar. E, cara, hoje em dia, quanto menos qualificado, se você só apertar botões, você vai ser um gestor que vai receber muito pouco. Você não vai ter muita moral ali para falar com o teu cliente, sabe? Então você tem que pegar outras coisas. A Bona começou com o Street, depois foi pro tráfego pago, só que eu senti a necessidade, eu e a Grazi, né? Sentiu a necessidade, cara, de trazer, por exemplo, uma criação de conteúdo, agregar mais na empresa, no sonho dessa pessoa. Por trás desse CNPJ tem um sonho, então agregar mais ali. Quanto mais você agregar, não só em tráfego, não só em conteúdos, mas em estratégia da própria loja, melhor. E o tráfego pago, ele é bem relacionado ao faturamento que a empresa tem. Então, cara, isso é muito correlacionado. Se o tráfego pago vai bem, as vendas vão bem, o faturamento da empresa ela vai disparar. É o processo que não tem para onde fugir, cara. É assim, né? Ainda mais hoje em dia. Tráfego cria oportunidade. Quem vende é o processo. Você precisa ter um processo muito bem feito. Antes de apertar o botão, pensar os produtos. Então, cara, hoje em dia, assim, velho, tem uma frase muito massa, né, cara? Se você não senta para aprender, você nunca vai se levantar para ensinar. Então, tem que sempre estar, ainda mais no tráfego pago, sempre tem que estar testando, sempre tem que estar trazendo coisa doida, tudo mudando. O verdadeiro mestre é um eterno aprendiz, né? É isso que a gente traz desse conhecimento que você trouxe. E é bom que você abordou, Caio, ali a parte psicológica, né? De tudo isso ali, que você precisa ter uma cabeça boa para você realmente fazer essa gestão. E para começar, hoje, você acha que o tráfego pago ele é mais técnico ou ele é mais psicológico? Cara, ótima pergunta, viu? Ótima pergunta. Eu acho que é um pouco dos... Eu acredito que tem que ter um pouco dos dois, cara. Porque, cara, por exemplo, assim, eu já estou no estágio que eu tenho um cliente que eu já administro ali mais de 70 mil reais em tráfego para ele ali, né? E aí eu tô falando mais avançado, né? Eu tenho que ter uma pressão muito grande em mim mesmo. Mas, assim, no começo... Cara, você tem que ter um equilíbrio, assim, de tudo. É óbvio que você não vai ter, né, cara? Ainda mais no começo ali, você tá entendendo as coisas, às vezes sai muito dinheiro ali do anúncio e não gerou resultado nenhum, cara, e você pensa, caraca, eu vou ter que devolver essa grana pro cliente? Não é assim. Então, acho que o controle das emoções é muito forte. Acredito que possa ter exercício, e é praticável isso, tá? Sim. É praticável. Eu acredito que tem várias coisas que você pode fazer. Eu, assim, de verdade, eu acho que se você ter um controle emocional, um controle de você mesmo,
a técnica vem conforme o andamento. Você vai pivotando, né? Você vai mudando o seu negócio, você vai acrescentando, você vai comprando experiências, você entra em outros ambientes, que acho que é uma das coisas mais importantes, são ambientes. Então, a técnica, você tem que ter minimamente uma técnica, óbvio, porque se você não conseguir apertar os botões corretamente, você não vai entregar um lead, né? Que nem você falou da live passada, você não vai entregar um lead qualificado. E, consequentemente, o time comercial, o vendedor, o próprio empresário não vai conseguir fazer uma conversão tão assertiva, vai ter que trabalhar melhor. Então, cara, um pouco dos dois é essencial, mas eu acredito que você ter um controle emocional, você conseguir ser automotivado, sabe? Você conseguir criar mecanismos na sua própria cabeça para que dê certo, principalmente no começo, eu acho que acredito que seja essencial para você buscar a técnica, buscar a perfeição. Eu tenho uma máxima, né, cara? Que assim, melhor feito do que perfeito. O perfeito a gente vai adequando no meio do caminho. E comigo foi assim, cara, sempre foi assim. Eu bem louco, né, entusiasmado, sempre lá em cima e vamos. Só que também crescer muito rápido também é complicado, mexe muito na cabeça, cara. Eu mesmo já passei por algumas, assim, chegou um momento que eu fiz coisas erradas também, né? Ninguém atire a primeira pedra, né? Que nem fale. Mas, assim, a gente vai crescendo, vai amadurecendo no meio do caminho e acredito que não parar. Não importa o que as pessoas falem, não importa se você fez errado, não importa se você tá se sentindo ruim naquele dia, né? Não importa nada, se você acreditar em você mesmo, já era. Não tem como. Parece clichê, mas só é clichê porque dá certo. Então eu acredito muito nisso, assim, tá? Você tem que ter minimamente uma técnica para você conseguir, pelo menos, entrar lá, mas a experiência só vai acontecer, né? O sabor, experiência, só vai acontecer na caminhada. Não tem como. E os ambientes que você tá, cara, os ambientes que você tá, assim, para quem tá começando, às vezes não vai entender isso. Mas se coloque em ambientes que realmente vai favorecer, que realmente vai agregar na sua vida. Não vai ser um sugador de coisas, assim, de teu, assim, esteja num ambiente, né? Então isso talvez não faça sentido para quem está começando, mas se eu tivesse escutado isso antes, para mim, eu teria entendido mais, eu teria encurtado um pouquinho aonde eu vou chegar, aonde eu cheguei, aonde eu quero chegar, sabe? É isso que o aprendizado faz com a gente, né? Faz com que a gente se arrependa de não ter feito antes, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode te tirar. Diante disso, Caio, dessa motivação que você teve ali de começar e fazer, assim, teve algum choque de realidade que você falou assim, putz, ferrou? Teve, cara, teve, principalmente no primeiro ano, cara, que a gente passou na estrada, assim, foi bem desafiador algumas coisas, assim, cara. A gente sofreu um acidente, cara. A gente rodou muito pelo interior de São Paulo ali, né? Não sei se você conhece ali, tem ali Botucatu, tem ali perto de Sorocaba ali, mais para Sorocaba, mais pro interiorzão. Bem interior mesmo. Bem interior, lá tem a terra da família da minha mulher e da Grazi, que é Jumirim, Laranjal e vai. E ali tem uma que se chama Serra da Macaca, cara. Tem uma serra lá que é Serra da Macaca. E a gente tava, viajando normal, né? E a gente passou, só que ali foi uma aprovação, assim, porque foi aprovação de vida ali, né? Porque quando você tá nesse tipo de coisa, você nem se importa, às vezes, com a tua empresa, né, cara? Você não tá nem aí. E ali, a gente saltou, assim, tinha umas lombadas, e o carro foi, assim, saltou, assim, ó, bum, bateu de ponta, assim, bum, parou. E era numa serra, tava à noite, a gente teve que ficar lá, guincho, não tinha nada, assim, então teve que parar um carro, a gente ficou quase 2 dias, assim, um dia lá, na noite. No outro dia, a gente teve que ir também a gente foi levado até aqueles parapeitos ali, aqueles postos de gasolina, a gente ficou lá. E no começo, a gente sempre tem a margem apertada, né, cara? E na época, tava com muito pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro, essa é a verdade. No começo eu tava com pouco dinheiro, tava mais no entusiasmo, na emoção. E acabei que ali tava com tão pouco dinheiro que não conseguia, às vezes, não conseguia pagar o conserto do carro que precisava para eu continuar a minha viagem para Curitiba, voltar para casa na época, né? Tava viajando até voltar para casa, precisava de dinheiro arrumar o carro. Não tive, cara, não tinha dinheiro naquela época, naquele dia, só que apareceu pessoas, né? E é loucura isso, eu acredito no segredo, né? A lei da atração. Apareceu pessoas que me ajudou, o cara falou que era loucura isso, só vivendo. Ele era
parente, alguma coisa comercial do Casagrande, lá do futebol. Ele O narrador? pagou lanche, colocou a gente num local, só que ele falou assim, ó, eu tô te dando a moral, mas você tem que pagar. E eu não tinha, cara, não tinha. Eu e a Grazi, naquele dia lá, a gente saiu para vender, cara. E aí que tá as vendas, né? Sem vendas a empresa não é nada. O tráfego pago, ele é um meio, ele não é o final, ele é o caminho. Mas a venda é o que movimenta qualquer empresa. Por isso que eu bato tanto em vendas, né, cara? Porque sem vendas não tem empresa, não tem tráfego pago, não tem nada. E aí, cara, naquele dia eu peguei ali os contratinhos da Bona, né? Fui bater na cidade, o nome da cidade era Quatro Barras, velho. Perto ali de registro, ali tem a Serra da Macaco. E aí foi muito marcante que, cara, eu passei em 3 lojas e eu fechei uma venda. E era o valor que eu era para pagar o carro e tocar o barco e deu certo. Então a gente passou ilhados, né? 3 dias ali desde o acidente, né? Até conseguir no domingo sair fora daquela cidade para nunca mais voltar. Só a história mesmo que ficou, né? Foi uma aprovação, mas deixou a gente muito mais forte, cara. Muito mais forte, assim. Isso daí foi muito marcante, assim, em questão de construção de empresa, construção da persona Caio, que a galera vê hoje. Isso foi muito mais importante do que, às vezes, sei lá, ganhar ali 10, 15 mil reais por uma ação que eu fiz, sabe? Agora, isso daí foi realmente muito marcante pra gente, viu, cara? Pô, legal, Caio. E você trazendo assim, qual que foi os primeiros clientes que a Bona teve? Qual que foi o segmento que você foi atrás? Conta para nós um pouco. Cara, como eu falei, né? A gente veio do Street View. Então, no Street View, ali no Google Maps, tem cadastrado desde borracharia até moda de alto escalão, né? High ticket. Ali tem de tudo. Então, os primeiros clientes foram um pouco de tudo. Mas um que marcou muito, assim, foi uma empresa que hoje a dona já foi para os Estados Unidos, está fazendo outra coisa, mas o nome dela era Dress Multibrand. Essa foi a nossa primeira empresa. Eu entrei como gestor de tráfego, eu entrei essa empresa era high ticket, né? Então ela vendia aqueles produtos Chanel, né? Então 2, 3 palmos ali de tecido era 5 mil reais. Então, nisso daí eu comecei já grande com gestor de tráfego pago. Então, eu já comecei administrando 5, 6 mil reais por mês em anúncio. Geralmente não é assim. Geralmente a galera pega ali, administrar 200, 400, 500 reais, R$ 1.000, às vezes é muito. Mas essa foi a primeira experiência. E aí que tá, eu ganhei experiência muito rápido. Eu consegui errar muito rápido. Então, no meu segundo mês já tinha errado que eu quase perdi o cliente ali. Porque eu estava aprendendo, cara. E foi indo. Então, eu já comecei muito assim, né? E aí, cara, vem a questão do ambiente que eu estava falando. Com essa cliente, eu me forcei a me vestir melhor. Eu não podia ir normal naquela cliente ali. Ficava ali na Rua 15, ali perto do Couto Pereira, ali, sabe? Aham. Aquela região ali, era Dress, o nome gigantesca, tinha 2, 3 andares para você entrar na loja e marcar horário. Então era louco assim. Então eu errei muito rápido e a ambiência do local me moldou. Então eu comecei como gestora de tráfego pago. Quando eu vi, ela precisava de uma social media. Porra, a Grazi já estava ali, puxou. Então a primeira cliente minha de tráfego pago foi a Dress e da Grazi foi a Dress também. E aí a gente conseguiu fazer ali, onde a gente aprendeu muito, a Adriana, né? A gente chamava ela de Adri, ensinou muito pra gente, não só sobre tráfego pago, mas sobre ambiência, cara. E aí começou a mudar. E aí entra o network que as pessoas às vezes não sabem como que funciona, né, cara? Às vezes as pessoas, porra, esse cara tem porque nasceu rico. Eu não nasci rico, tá maluco? Você me conhece, né? A gente se conheceu, ainda mais você, cara, que me conheceu numa transição de vida muito grande, assim, e, porra, doideira, né? Você viu tanta coisa ali. Então, não, cara, só que o que acontece? A ambiência e as suas experiências de vida vai contar muito para um negócio longo que você quer formar. Mas, assim, tecnicamente falando, assim, sem filosofar muito, tecnicamente, cara, é você conseguir errar muito rápido, ter experiências muito rápidas, ser muito intenso naquilo que você vai fazer. Eu acho que essa foi a minha maior dica, assim, foi o que eu fiz, ser muito intenso no que eu faço e fazer tudo com excelência. Estava gravando um vídeo aqui que não existe plano B, né, cara? Existe plano A, só que depende da energia que você vai colocar em cada plano. E eu levo isso como conceito, sabe, velho? Uhum. O certo é sempre você focar no plano A para que ele dê certo mesmo, né? É legal você trazer esse pensamento, Caio, que
já aborda um outro assunto para quem está começando também, que é a vestimenta, o jeito de falar, importa ou não importa para ser um gestor de tráfego? Cara, a gente está falando de um braço de marketing, né? Uhum. Tráfego pago, orgânico, social media, é um braço do marketing, né? O marketing geralmente ele é mais descontraído. Só que também não precisa apelar, né? Não precisa, às vezes, ir de chinelão e tal. Depende muito, cara. E aí, cara, depende muito do ambiente que você tá, que nem eu falei. Então, por exemplo, se você for numa loja de skate, né? Que eu tenho alguns skate lá, principalmente em Jaraguá do Sul. Às vezes, se você for muito engomadinho, não vai fazer muito sentido para aquele momento, sabe? Agora, se você for numa cirurgia plástica, que é outra cliente que a gente tem, se você for meio de bermuda, você nem entra. Então, assim, eu acredito que dá pra, tipo assim, adequar, ser camaleão, cara. Ser camaleão Flexível, então, né? flexível. Eu gosto da palavra camaleão, se adequar. Depois que você vai ganhando experiência, qualquer roupa, qualquer fala, você consegue impactar. Mas no começo, a primeira impressão é a que fica. Sim. Querendo é o que fica. A gente tem um grande cliente de moda que a gente trabalha muito isso, né? É uma moda de loja de terno e tal, e trabalha muito isso na primeira impressão. A primeira impressão. E é verdade, cara. Depois, eu no começo não tinha muitas roupas, né? Tava muito ruim. E eu chegava ali e eu não tinha uma primeira impressão muito boa. Não tinha. Mas eu tinha que ter uma autoestima muito massa na hora de falar. Na hora de falar, aí a galera começava, opa, peraí, tem esse moleque aqui, calma. Aí começou aí o menino do Google e foi. Mas eu acredito que tem que ser camaleão. E sim, cara, a primeira impressão, ela fica, velho. Tem que ter uma impressão, tem que ter um baque de primeira impressão boa, sabe? Mas tem que ter tato, principalmente na fala. Principalmente na fala. A roupa importa muito, mas a persuasão da fala, ela importa muito mais, às vezes, sabe? Então tem que ser camaleão. E certo, ser camaleão, se adaptar ali ao ambiente, né? E você disse também que você estava em lugares e te forçaram a ir para outros lugares, né? Qual que é a maior mentira que é contada no mercado sobre os anúncios do Meta? Tráfego pago vende sozinho. Essa é a Simples, maior mentira, cara. Essa é a maior mentira. a maior mentira. Cara, tem que ter um processo, né, cara? O tráfego, Uhum. acabei de falar, né? O tráfego pago é um braço do marketing, né? O outro braço é o tráfego orgânico, o outro braço é o estrategista, o executor, o host. Tem que estar tudo alinhado. O vendedor, se nada disso antes estiver preparado, se você não tiver uma estratégia bem feita, sei lá, a gente vai falar sobre SKUs, né? SKUs é o produtos, né? Então, tipo, a loja de terno. Tem o terno preto, o azul e o amarelo. Esses são SKUs. Dependendo de quais produtos você vai pegar ali daquela empresa, você acaba quebrando o seu time comercial. Se você pega um produto lá encalhado e aí quer mandar para o time comercial, como que ele vai vender? Tem que ter atratividade, tem que criar perguntas, tem que ter um processo. Sim, é possível vender um produto encalhado. A gente trabalha muito com isso. Inclusive, é um dos fortes da Bona, é isso. Pegar o produto que está encalhado e saber vender. Só que também tem que ter um mecanismo, um planejamento de como atender, quais vídeos preparar, qual é a etapa desse lead, né? Se é um lead frio, um lead quente, um lead morno, enfim. Dá para trabalhar sobre isso. E dá para vender qualquer coisa com tráfego, Caio? Ou você acha que tem negócio que não se sustenta nem com anúncio? Cara, dá para vender qualquer coisa, tá? Dá para a gente anunciar qualquer coisa. Tem coisas, na verdade, que as políticas do Instagram não deixam, né? Mas vamos tirar né, de lado. Vamos falar de coisas lícitas. Dá para vender qualquer coisa, tá, cara? Eu já anunciei, acho que a coisa mais estranha que eu anunciei talvez foi o cara que fazia deck, mas não é tão estranho assim, né? O cara fazia deck assim para piscina, sabe? Aham. Deck foi estranho. Dá para anunciar tudo. Tendo um bom processo de vendas, dá para anunciar qualquer coisa. E aí que tá, né, cara? O lead chega ali, a gente fez tudo certinho. Uhum. A ideia do tráfego pago é a qualificação do público. Então a gente, antigamente, tinha os panfletos, né? A galera passava nas ruas distribuindo panfleto para qualquer pessoa, não dava resultado, mas, poxa, é muito complicado. Hoje em dia, a panfletagem, vamos dizer assim, ela já está mais digital. Só que a vantagem do tráfego pago é a gente achar a pessoa certa. É ir atrás da pessoa que já
quer aquele produto, ou que está querendo aquele produto, ou que já imaginou. E aí entra na parada do lead frio, lead quente, e o lead morno, mais ou menos que vocês falaram na live passada. Então, assim, dá para anunciar qualquer coisa, mas tendo um bom processo de vendas. Se você não tiver processo de vendas, o melhor produto que você anunciar, cara, não vai dar certo. Então, tem que ter um processo, tem que ter uma formulazinha, tem que ter um direcionamento. E aí é isso. Para quem está anunciando, para quem está começando a anunciar, eu dou até um insight aqui, cara. Para quem está começando a anunciar, mesmo, está começando a carreira, foca em aprender, né? Foca em aprender o tráfego pago ali. Não vai querer, eu quero fazer tráfego pago, social media, site bom. Não, calma. Foca em uma coisa. Aprendeu, cria um ecossistema, cara. E aí, o que acontece? Conecte com pessoas, né? E conecta, né? GL conecta. Conecte-se com pessoas. Se conecte com pessoas que vão fazer você acrescentar na sua empresa, no seu ecossistema. E aí fica aí a GL conecta, né? Para você poder se conectar. O network é sempre importante nessa área, né? Porque as redes sociais estão aí para isso mesmo, para a gente fazer a mensagem chegar mais rápido. E a gente trouxe o lado de gestor, Caio, e pensando assim como um lado de empresário. Você acha que o empresário, ele é mais perigoso hoje, ele não anunciar ou ele anunciar errado? Não anunciar, tem que anunciar, tem que anunciar. É aquilo que eu falei, é melhor feito do que perfeito. Tem que anunciar. E aí você vai pivotando, né? Você vai mudando as estratégias no caminho. Por isso que é tão importante, antes de começar a apertar os botões, se preparar antes, fazer uma baita estratégia antes ali, sabe? Ver qual que é a persona, né? Para quem você quer anunciar, qual que é a região, quais os produtos, qual criativo, né? Porque, por exemplo, assim, se a gente for falar de meta, no meta você só consegue anunciar se você tem um criativo. Um Reels, um post, um estático, um carrossel, né? Enfim. Então ali você precisa ter um criativo antes de apertar o botão. Então você precisa criar isso. E aí que entra, aí a gente consegue aprofundar um pouco mais, né? Na questão de gancho e tudo mais, mas eu nem vou me aprofundar nisso, vou me focar aqui no tráfego pago. Então, assim, antes de você apertar botões, tem uma boa estratégia. Né? Então, depois que você sabe o que você vai fazer, todo o resto fica mais fácil de você fazer, ficar mais perto, ficar ali, é só pegar. Então, a estratégia é a base de tudo, tá? O estrategista, não importa. E aí que tá, gente? Olha só, você é gestor pago, no começo você tem que aprender a apertar os botões com excelência. Mas você não vai se sustentar só com o tráfego pago. Pelo menos você não vai escalar a sua empresa só com o tráfego pago. Você tem que saber outras coisas, tem que saber como funciona um pouquinho do orgânico, tem que saber instalar um pixel, não é só mandar lá pro identidade visual, a galera do site lá, não, você tem que saber colocar ali um pixel no e-commerce da pessoa, saber rastrear. E aí você se preparando, você vai conseguindo evoluir, né? E aí que tá a experiência, né, cara? Um network, você vai se conectando com pessoas que sabem mais que você. Muito bacana no começo, cara, você ter uma humildade muito grande para aprender. Hoje mesmo eu mantenho a minha humildade, assim, não que, pô, tenho muito ainda, né, aonde chegar, mas tem que sempre manter uma humildade, o copo meio cheio, vazio ali, para você aprender, esvaziar, praticar também, não seja um obeso mental, pratique as coisas que você aprende e vai para cima, cara. E perguntar, né? Perguntar para quem você conhece é sempre importante. Eu acho que ninguém vai se negar a ajudar, a ensinar, a mostrar ali, até porque nós somos pessoas, né? A gente quer ver o bem de todo mundo. E é justamente por isso o intuito da live também, passar um pouco para as pessoas que não conhecem sobre o tráfego pago, né? Que acham que é só gastar dinheiro ali em patrocínio mesmo e fechou. Mas não é isso, né? E diante de tudo isso que você passou ali, o que você acha que mais mata hoje uma campanha no Meta? Se é um criativo ruim, é um público errado, a ansiedade do cliente, o que seria? Cara, o criativo errado ferra muito. Se o criativo, dependendo da campanha que você vai colocar, se coloca um criativo errado ali, ferra muito. Por exemplo, assim, você quer vender, olha isso, você quer vender no seu e-commerce, você quer direcionar o público para o seu e-commerce. Só que no teu criativo você fala para as pessoas mandarem uma mensagem no WhatsApp. Você faz um CTA errado, já quebra a campanha. Ou você faz um criativo com o hook, né, que é aqueles 3 primeiros segundos, né, o gancho, né, mais pergunta lá, galera, o gancho quebra muito também. Então, acredito que o criativo é até pior, porque dependendo da empresa e do investimento, se você erra
se você erra a mão e deixa o teu público aberto, ele vai chegar um monte de mensagem. Então, o cliente do outro lado, ele vai, pô, tá movimentando, o gestor de tráfego tá dando certo. O problema é depois. O problema é depois de 10, 15 dias, ele vai ver que o público não tá comprando, aí ele vai vir atrás de você, gestor. Mas o criativado quebra muito. E o posicionamento dele também. Então, criativo hoje dá para falar que vale mais que a segmentação ou isso é papo de quem não sabe segmentar? De marqueteiro já, segmentação é 100%. Tem que ter, cara, é isso que a gente tá falando, acho que a live toda, né, velho? Eu acho que o processo, a gente ter o processo bem estruturado é o esquema, cara. Saber para quem você quer mandar, se você mandar para o público errado, também você não tem vendas. Você só investiu errado, é o gargalo. E aí que muito gestor de tráfego pago se ferra muito. Já vi muito isso, cara. Muito. O cara ali, pô, passa 1, 2 meses e só que não tá trazendo venda, o faturamento não sobe, né? E aí quebra muito. Vem muito lead ali também, gera estresse no cliente, sem resultado, ferra muito. Certo. E o CTA... É o conjunto, hein? É o conjunto. Só para trazer ali o CTA seria a mensagem, né? Que você coloca no post ali, ou no que você vai... É uma ação. O mídia você vai subir, né? Você quer fazer com que o cliente ali, o prospecto, né? A pessoa que está vendo o post, faça alguma ação com a sua empresa. Seja mandar mensagem, clicar, seguir, enfim, salvar. Certo, Caio. A gente falou bastante sobre o Meta. Eu acho que dá para a gente trazer um pouco sobre o Google, o ADS, ao invés do Meta. Porque você conhece ambos, né? E tem gente que é gestor só do Meta, não mexe com o Google, não faz criação lá. E hoje, quando que você escolhe o Google ADS ao invés do Meta? Boa pergunta, velho. Boa pergunta. Depende do nicho da pessoa. E depende da intenção de compra. Olha só, o Google, ele é uma plataforma de alta intenção de compra. Quem vai fazer ali na barra de pesquisa vai querer já saber aonde comprar isso. Eu usava muito. Quando eu viajava muito, assim, eu colocava lá no Google, assim, hotéis perto de mim. Aqueles que anunciavam lá, eu já entrava em contato, já fazia a minha reserva. Então, encare o Google como uma alta intenção de compra. Vamos lá. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você. Um material de construção, irmão. Vendas de areia de material de construção. Acho que esse foi um dos mais bizarros que eu peguei. Venda de material de construção. Onde você acha que vai dar mais certo? No Google ou no Meta? Provavelmente no Google. 100% no Google. Imagine você fazer conteúdo ali de areia. Tem que pegar as pás ali. Até criar um interesse. Sim, pode dar resultado. Vai dar resultado. Mas no Google vai dar uma alta intenção de compra. Porque a pessoa que quer comprar a areia, ela não vai no Instagram e fala assim, comprar areia aqui no Instagram. Bom, pelo menos aqui no Brasil não. Mas ela vai no Google. Entrega material de construção perto de mim, entrega de areia. Então, cara, depende muito do nicho. Agora, por exemplo, assim, no nicho de moda. No nicho de moda depende muito. Nos anúncios, velho, depende, tudo você vai escutar o gestor falando, depende. E depende mesmo. Depende muito ali. No nicho de moda, você tem que estar posicionado em todos os locais, tá? Então, se você tem um moda, você tem que estar posicionado no TikTok, em tudo que você conseguir. Agora, aí é que vai nesse nicho. Então, você tem que saber identificar um pouquinho disso, cara. Por isso que vale mais a pena a estratégia, conta muito, porque, cara, se você errar, por exemplo, você quer vender areia no TikTok. Você quer anunciar areia no TikTok. E aí você coloca lá R$10.000 esse mês para anunciar a areia no TikTok. O que você vai receber do TikTok ali? Você vai receber só pessoas rindo, só pessoas comentando, compartilhamento. Acaba que não acaba atingindo o público. Então você tem que pensar sempre com essa visão, como uma visão de empresário mesmo, ou como um canal de vendas, aonde que você vai vender isso mais fácil. E aí é legal sempre mensurar isso. O Google é com pessoas que têm alta intenção de compra. Você vai anunciar ali no Google para ter uma alta intenção de compra. Por exemplo, assim, uma farmácia. Farmácia, onde você vai? Você vai no Google pesquisar ali. Entrega de paracetamol perto de mim, entrega rápido. Uma pizzaria. Quando você quer uma pizzaria, porra, você vai ali no Google, bem rápido. Mas na pizzaria você pode construir o seu branding no Instagram, no TikTok. Então, cara, é muito bacana você ver o nicho e se pergunte, aonde que eu pesquisaria para comprar essa parada aqui? É no Google? É no Meta? É no TikTok? É no LinkedIn?
Então, basicamente, o segmento ele é importante, né? Basicamente, o Google ali, se ele tem o criativo, mas o estabelecimento não tem um social media no Instagram, ou não tem um Instagram montado, acaba também que não passa uma confiança, né, Caio? Por isso que essas farmácias, pizzaria ali, que você já sabe que é um estabelecimento confiável, você já vai direto no Google. E com base nessas informações que você passou, o Google, tem muita gente que fala assim, o Google vende fácil, mas escala menos. Você concorda ou você discorda? Cara, o Google, você tem que saber bem certinho apertar os botões ali. Ele é bem mais complicado assim que o Meta, sabe? Então, Aham. assim, ele pode atrapalhar para quem não sabe. Você vai ver só escorrendo dinheiro ali sem vir um resultado. Já no Meta, se você coloca uns 20, 30 reais ali, vem mensagem, né? Ele pode Uhum. ser verificado, mas acaba vindo. Então, cara, tem que identificar e saber mensurar isso, sabe? No Google, ele tem esse gargalo maior, assim. Mas entre um e outro, eu conheço, por exemplo, pessoas que ganham muito mais grana, fazem muito mais grana no Google, né? Pelo funil. Ali no Google você tem que ter um funil de vendas, de tráfego mesmo um pouco mais qualificado. Mas o Aham. você, empresa, tem que ter em todos os locais, tá? Você que, cara, tem que estar criando conteúdo sim. Se você tem um material de construção, você tem que criar conteúdo, você tem que se posicionar, você tem que trabalhar com o seu branding, cara. Você tem que fazer com que você seja mais visto. Quando falarem de areia, vão lembrar da Bonareias. Quando falarem, sabe? Então sempre tem que estar se posicionando. Assim, a grande diferença assim, do Instagram pro Google é que o Google você tem uma alta intenção de compra. A pessoa já quer lá. Ela quer te achar lá, ela quer clicar no seu link e ela quer ver o que você oferece ali. Então é rápido, é direto. No Instagram, você precisa criar um interesse nessa pessoa. Então é uma engenharia um pouco maior. Você precisa criar um criativo, fazer um Reels, pensar no post, no carrossel. No Google, você precisa de um link. Você já consegue anunciar, seja mandando ele pelo WhatsApp, seja mandando por um e-commerce, por um site, por teu próprio Instagram. Mas a pessoa, quando ela quer muito comprar, você tem que estar posicionado nos dois. Porque ela vai clicar ali, quando ela coloca o nome da sua empresa, vai aparecer o seu Instagram. Se você não tiver Instagram, já fica, opa, como assim? Deixa eu ver aqui tem. Então, é um planejamento, cara. Tem que ter um planejamento muito forte, tá? No Google talvez seja um pouquinho mais caro, tá? De você estar investindo. No começo, mais fácil de você aprender até, de mexer ali com os botões, entender, talvez seja o Meta mesmo, tá? Então, para quem está começando do zero hoje, você indicaria começar pelo Meta mesmo em vez do Google, é isso? Saiba as duas coisas. As duas coisas. Porque, cara, hoje em dia os dois são os maiores concorrentes, pelo menos aqui onde a gente está, né, aqui no Brasil. Então saiba dos dois, não deixe nenhum dos dois do lado. Eu comecei com os dois. Depois que eu fui pro TikTok, LinkedIn, Kawaii, tudo. Agora, mas assim, se fosse para escolher um, depende, né? Cara, o É de método onde você veio com o que a gente está fazendo agora, né? Então fica aquela batalha sentimental. É fica ali. difícil escolher. Cara, depende. Eu comecei pelos dois, mas no Google eu já tinha uma expertise, sabe? Porque eu já vi Aham. apps, eu já tinha essa expertise. Mas o Meta, que nem eu falei, ele é um pouquinho mais fácil. Só que eu conheço pessoas que acham que o Google é muito mais fácil, então depende muito. Depende também de onde você quer prospectar, né? Eu acho que também é bem importante isso. Se você se dá bem falando ao telefone, eu acho que você deve falar ao telefone. Se você mandar bem mandando mensagem ali, continue prospectando por mensagem. Só lembre-se que tem uns 2 minutos a 5 de cada mensagem ali, senão a tua conta vai cair. Então, eu acho que o presencial acaba sendo mais forte, né? Porque você impõe uma autoridade ali, você mostra o teu conhecimento, que você consegue passar mais do que apenas mensagem ou até mesmo por uma videochamada com o seu cliente, né? Qual que foi a campanha mais errada, digamos assim, que você fez e mesmo assim deu resultado, Caio? Teve alguma? Que você falou Teve, assim, teve, putz, teve cara. algumas. Teve algumas que eu falei assim, não sei como é que saiu tanta venda aqui, cara. Não sei como, cara. E foi justamente no Meta, cara, que é um pouquinho mais tranquilo de errar, assim, vamos dizer assim, né? Que foi uma qualificação de público na Black. Foi agora, no ano passado, que a gente estava com a Black ali. E essa loja de terno é muito movimentada ali, né? O tráfego pago tem, o orgânico tem, é tudo quase ali para loja, né?
E aí eu coloquei uma qualificação errada, mas quando eu vi na live passou mais de 400, 500 pessoas. Eu falei, caraca, deu boa. Deu boa. Eu falei, não, vou falar só pra Grazi só. E agora você aí. E agora todo mundo da live. Já foi. Agora já era mesmo. E qual que é o erro que você mais vê os empresários repetindo quando investem em tráfego? Eu acho que você já deve ter pegado algumas, né, lojas que já investiram em tráfego e você teve que retornar repetir a negociação ali, posicionar o tráfego de um modo diferente para que aquele cliente aceite a tua proposta. Tem alguma coisa para falar sobre isso? Várias. O cara que começa a ganhar dinheiro e não quer escalar, velho. Esse me incomoda muito. Porque assim, o cara começou a ganhar grana com o tráfego pago, tá fazendo a grana dele. Só que os anúncios, como em qualquer negócio, precisa escalar, senão acaba ou mantendo o resultado ou caindo, às vezes, dependendo do mês, dependendo do nicho. Então, o cara que investe muitas vezes e não quer escalar essa campanha. E aí fica te cobrando. Ué, mas caiu, não tá se mantendo. Eu falei, cara, mas tem que escalar. Isso me incomoda muito, cara. Muito. Mas hoje, assim, já que a gente trouxe essa parte, tem algum cliente que você evita pegar mesmo pagando bem ou é Cara, todo? eu tenho dois aqui em específico, em particular, assim, você quer saber de nicho? Eu não vou falar o nome do cliente. Não precisa expor o nome do cliente, né? Acho que só você passando nem o nicho, porque senão vai entregar muito, eu acho. Uma loja de colchão. Esse daí vieram atrás aí essas últimas 2, 3 semanas aí, eu falei, só dou lá insight, mas não. É difícil, cara, é difícil. Tem alguns clientes aí que é um pouco mais complicado, assim, de lidar. Mas aí é mais a parte, talvez, pessoal ali, enfim. Tem, às vezes, cara, e aí é muito legal falar isso, assim, né? A gente que é gestor de tráfego, velho, a gente não é CLT, né, velho? A gente tem muita gente que começa com o próprio CPF, vira autônomo, depois já tem a sua estrutura de agência, já começa a escalar e tudo mais. Mas tem clientes que acham que você é CLT, né, cara? Então acaba te tratando daquela maneira. E aí é legal que você também tem que saber dizer não, tá? Isso é uma coisa que eu me arrependo muito. Talvez uma das coisas que mais me quebrou assim no meu começo foi não saber dizer não, tá ligado? Então, por exemplo, assim, eu sabia que aquele cliente não agregava mais para mim, eu ganhava dinheiro por ele, né? Mas, cara, toda a movimentação de ir na loja, todo o ambiente, olha só, a ambiência, mesmo que seja online, ela também é ambiência. Mesmo online, ela te faz mal ou te faz bem, cara. Porque hoje em dia a gente tá nessa troca, né, cara? A hora toda tendo informação, dopamina, pílulas ali passando para você. Então, saber dizer não para clientes, demitir um cliente também é função do gestor de tráfego. E se saber valorizar, principalmente. Então, por exemplo, assim, ó, cara, sendo bem claro e objetivo. Você tá com um cliente, você tá no começo. Você fez o primeiro mês de graça, vamos usar essa minha técnica aqui. Você foi no seu cliente que você é cliente. Você achou aquele mercado que não faz entrega e agora você está falando para ele, cara, vamos abrir um negócio de entrega aqui no teu mercado? E o cara fala, vamos, quanto que você vai me cobrar? Eu falo pro cara, nada. O primeiro mês é de graça, porque eu tô aprendendo e eu quero aprender com você. Mas, se surgir efeito, você me paga 2, 3.500 por esse efeito que você está surgindo. Peguei. Aí passou mais 3 meses com esse mesmo resultado. Tudo bem, manteve. Passou mais 6 meses. Aí você já está gerando muito mais resultado. Você que criou esse canal de vendas novo para ele, aí você vai fazer o quê? Anualmente, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, você vai fazer o sabor subida de comissão. Escalada, sim. Fazer esse sabor. Então, o que acontece? Você vai querer subir a sua comissão, né? Você vai querer subir o seu faturamento. E aí, ali, o cara acaba não te dando muito valor. Eu acredito que aí, nesse momento, você tem que saber dizer não. Ou você continua com esse cara. Depois que você deu esse checkmate, você falou assim, cara, você me paga 3 mil, agora você vai passar a me pagar 4 mil. Inclusive, eu tô te justificando por que você vai fazer isso. E o cara acaba sem negociar com você. Fala, não quero, você vai continuar ganhando 3 mil. Você talvez tenha que entender o seu momento de vida e saber dizer não e se valorizar, cara. Principalmente se você já tá crescendo. Isso foi um erro muito grande. No começo que eu tive muito cliente no começo de 500, 1.500 reais que me pagavam, assim. E aí eu comecei a evoluir, cara. Como tudo na vida, a gente tem que evoluir, aprender e tudo mais.
Aí teve alguns clientes que me pagavam 500. E aí você também tem que ter noção, né, cara? Você não vai pegar um cliente de 500 e falar para ele pagar 3 mil já logo no outro mês. Você vai escalando. Então, tipo, pegou um cliente de 500, passa 3, 4 meses, poxa, dá um reajuste aqui para 700, 650, vai tendo essa noção. Só que quando o cliente não tem essa noção junto com você, você acaba até se sentindo mal de prestar aquele serviço para a pessoa. E aí que tá a hora de você demitir o cliente. Cara, se não tá te fazendo bem, se não tá te construindo, é muito fácil falar hoje, né, que a gente já tem clientes, mas mesmo que faça falta, vai te motivar ainda mais de você querer um cliente que você realmente quer, de você escalar a sua empresa, de você dar esse salto de fé, né, esse ponto de inflexão. Eu demorei muito, muito para ter. Mas depois que teve também, eu vi que é esse o game. O cliente que paga, o cliente que mais paga barato, o cliente que paga mais baratinho é o que mais vai te incomodar e o que mais você às vezes vai ter trabalho do que aquele cliente que te paga 5, 6 mil reais, que já tem uma consciência elevada, é muito mais tranquilo de trabalhar, o resultado flui muito melhor, você já tem toda a consciência do cara ali, é outra, né? Para o cara pagar 5, 6 mil reais, gente, olha só, não é um cara que não entende de internet. Você não vai pegar o seu Zezinho ali da padaria, o seu Zezinho ali do material de construção pequeno, de vila, que vai te pagar 5 mil. Ele pelo menos tem que ter uma consciência de vida, né? Uma consciência do digital, de saber que o digital vai transformar a empresa dele. Então, acho que a qualificação do lead que você escolhe trabalhar como gestor de tráfego é importante também. Né? Você, por exemplo, não tem o mesmo volume que eu tinha. Quando eu comecei, eu peguei uns 25 clientes de graça, assim, primeiro, de tudo. Tudo quanto é canto. Desses 25, sobrou, se eu não me engano, 8 ou 9. E aí que eu comecei, mas se você não tem esse volume, você consegue hoje em dia escolher, seja prospectando ali pelo Instagram, né? Mandando ali no direct, só que daí, gente, olha só, tá muito complicado essa prospecção pelo Instagram. Se você fizer isso, você tem que fazer um volume absurdo para você conseguir marcar uma reunião online, tá? Então não é mandar 10 mensagens por dia no Instagram. 150, 250 mensagens por dia. Então, dá para fazer? Dá para fazer, tá? Mas tem muita gente fazendo. Você pode ser cliente, ir na rua, né? Vamos resumir isso na rua. Então, você pode prospectar na rua. Eu gosto muito. Eu gosto muito de ir na rua, cara, porque eu vim daí, né, cara? Para mim é muito fácil eu parar e fazer e começar a conversar. Por mais eu ser curitibano, eu converso bastante. Então, isso, ou por telefone. Hoje em dia, a gente está bem mais focado por ligação, tá? Na Bonatur. Ou é prospecção na rua, por um outro produto que a gente faz, e aí a gente tem uma esteira de produtos que leva até o tráfego pago, leva até o site. Então, a gente tem um processo, que é o Street View ainda, e prospecção por telefone, tá? Então, a gente faz o processo por telefone. A gente tem vendedores que ligam por telefone, marcam as reuniões que eu faço, e aí eu faço o fechamento e o acompanhamento. Então, a gente também tem essas estruturas. Por isso que eu estou falando que a primeira opção ali de ficar disparando direct tá um pouco mais... Tem que se fazer com muita excelência aquilo ali. Você tem que pescar muito bem o feeling do cliente para ele conseguir te responder. Senão, você não vai ter o mínimo de taxa de resposta ali, cara. E é cansativo, né? Porque você pega um nicho, daí tem que trocar a mensagem padrão ali, porque você não vai enviar uma mensagem igual para todo mundo, porque senão vai aparecer muito robô. E então, basicamente, é você saber diferenciar, né? E hoje o tráfego pago ele está em alta, muito em alta, né? A profissão aqui no Brasil, a gente vê vários patrocinados assim de tráfego pago, de agências e tudo mais. Mas o que vai diferenciar para a gente fechar, cara? O que vai diferenciar quem sobrevive no tráfego pago e quem vai sumir? Energia, irmão. Energia. Energia vai te diferenciar de tudo. A energia que você vai olhar no cliente e falar assim, mano, vamos pegar a mão junto e vamos crescer. Energia, para mim, foi 100% diferencial, tá? E principalmente você conseguir agregar um ecossistema que você possa montar. Então, se você cair como gestor de tráfego, conseguir fazer uma estratégia, entender um pouquinho sobre vendas. Hoje em dia não existe só gestor de tráfego que aperta botão, assim, sabe, cara? Você precisa ter domínios de outros locais, pelo menos para você conseguir coordenar uma gravação. Então, essa vai ser a grande diferença. A energia e também conseguir ter noções maiores, não só apertar botões, ter outras noções, dar insights diferentes, falar um pouco sobre vendas. O meu diferencial muito forte assim, é dar insights de vendas. Só que eu tenho
um ecossistema já dentro da Bona. Tem a Grazi que faz social media, eu tenho o Matheus que faz a identidade visual, tem também quem faz site, tem o Street View. Então, esse foi o grande diferencial que eu consegui, depois do boom que eu tive no começo, toda a empresa ela tem a sua derramada depois. Por quê? Porque eu tenho um boom gigantesco. E para administrar depois aqueles 2.000 clientes de Street View, putz, e aí, normal. E até eu conseguir de novo. E aí que eu fui conseguindo subir. Então, o nosso diferencial aqui foi muita energia, velho. Muita energia em tudo que for fazer com muita intensidade e também conseguir dar mais do que apertar botões. Fazer mais do que só apertar botões. Isso é super importante, né? Dá para começar como gestor de tráfego pago fazendo tudo sozinho. Dá para começar super escalando. Irmão, desculpa interromper. Sozinho eu consigo administrar mais de 28 fichas, tá? Aí, ó. Aí a gente consegue ver que sozinho você consegue, mas com a conexão mesmo de outras pessoas, o network, ele vai te levar muito mais longe. E para finalizar mesmo, Caio, muito obrigado por todo esse conhecimento que você trouxe. Eu acho que se pudesse, a gente conseguiria conversar mais 1, 2, 3 horas aqui tranquilo, com todo o conhecimento que você tem. Agradecer também pelo tempo, né, que você disponibilizou durante essa semana aí para a gente marcar a live. Eu acho que assim dá para a gente marcar outras lives, né, futuramente aí. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Entrou um público legal na nossa live, ainda bem. Vou trazer você para falar um pouco mais o que você acha sobre o teste AB, já que a gente entrou nesse meio ali, se você conseguir trazer um pouco para nós sobre o que é o AB para o gestor ali que está começando, explicando um pouco melhor, que eu acho que foi 1 hora de conteúdo aqui da live, foi um conteúdo assim bem legal, que foi uma conversa mesmo, né? Não ficou um negócio cansativo. Então, se você puder, claro, e finalizar aqui em 1 hora. Cara, tamo junto. Obrigado a você, mano. Muito massa ter pessoas aí no mercado também que estão vindo com garra, com vontade. A gente já se conhece há algum tempo, então sou até suspeito para falar, né? Mas, cara, você tá vindo com muita força, esse formato novo. Eu acho muito massa essa galera com força nova no mercado. Sempre incomoda, cara, o que tá fazendo? Vamos e mexe a gente. A gente muito legal. Hoje a ideia era passar um pouquinho mais da mentalidade do tráfego pago, mas com certeza, irmão, eu estou à disposição aí para a gente marcar de falar um pouco mais tecnicamente. Talvez muita dúvida da galera iniciante é apertar os botões mesmo, né? Sim. Aí a gente pode abrir, fazer uma coisa um pouco mais nesse sentido técnico e tamo junto, irmão. Espero ter agregado aí. Acredito no projeto, conta comigo e vamos para cima, tá? Meu nome é Caio, tenho 31 anos, sou cofundador aí da Bonatur 360. Segue lá, hein? Caio Bonatelli e Bonatur 360. Muito obrigado para todos que acompanharam e até a próxima. Valeu!